Amém. Vamos dar graças, renda graças ao Senhor, porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, ó Pai querido, por este dia, é o dia que o Senhor fez, Senhor. Obrigado por este 21 de março, obrigado por uma missão cumprida, Senhor. Obrigado, ó Deus bendito, pelo privilégio de estarmos vivos neste tempo da nossa existência. Queremos te dar graça, Senhor amado, pela tua bondade, misericórdia. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua generosidade em nos abençoar, em nos dirigir. E hoje, ó Deus, quando nos expomos à tua palavra, e a comunhão, e as orações, e a doutrina dos apóstolos, Pai, ao partir do pão, que neste dia, Pai, mais uma porção do que vem do teu trono, possa suprir, preencher todos os espaços da nossa vida. Submetemos este tempo ao teu Espírito, que teu Espírito continue tendo toda a liberdade de agir, de falar, de ministrar, de nos impelir, de nos conduzir. Obrigado, ó Pai. Submetemos este tempo a Ti, com gratidão no nosso coração, em nome de Jesus. Você está em sol ou ré? Põe em ré para mim, é o único que é digno. É o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos, 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 coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Obrigado, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Todo nosso ser suspira por Tua presença, Senhor. Toda nossa mente, todo o nosso coração, tudo que somos, tudo que temos, tudo é para Ti, Senhor. Nós Te desejamos, nós Te desejamos, Senhor, nós Te desejamos. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Transforma-nos, que possamos ser achados semelhantes a Ti, Senhor. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Se você puder abraçar a pessoa que está do seu lado, dizendo: hoje é um dia de graça, de unção, de renovo. Glória a Deus. Podem se assentar. Podem se assentar, amados. Nós vamos para Atos, capítulo 21,
Nós vamos fazer a leitura aqui no telão. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, pode fazê-lo também. Atos, capítulo 21. Texto bíblico diz assim: Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então, embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus, em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então lhe respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não persuadimos, conformados, dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Nason, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio, ou por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram um voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade,
havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia, gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou o judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante na Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... Aí fica para o próximo capítulo. Aqui a gente vai terminar no dizendo. Quem quiser saber, continua lendo a Bíblia que vai dar certo. Vai descobrir. Meus amados, hoje esqueci meu óculos, então vou deixar tudo muito longe aqui, por isso que eu estou lendo ali. Hoje nós vamos extrair alguns pedidos de oração nesse capítulo 21 de Atos. Apenas explicando aqui o contexto. Como vocês viram já no capítulo anterior e um pouquinho antes, quando Paulo terminou o seu ministério junto aos gentios, ali na região de Corinto, Grécia, subiu ao coração dele ir a Jerusalém, levar donativos, levar ofertas para o povo de Jerusalém. Só que de cidade em cidade, o Espírito Santo foi testificando no coração dele que se ele fosse para Jerusalém, ele encontraria muita oposição, ele encontraria dificuldades. Mas ele vai. Então essa trajetória toda, para não ficar muito confuso, porque as cidades hoje têm nomes diferentes, mas é simples, ele estava saindo ali da Grécia, estava passando ali pelo sul da Turquia, pelas ilhas, sempre na parte marítima, claro, porque era viagem de navio, grande parte do que ele fez, com exceção da parte que o Guto falou ontem, que foi 30 quilômetros a pé, mas ele vem ali costeando aquela região sul da Ásia, vai na direção ali da Síria, também sul da Síria, e vai chegando então nos limites de Israel. Então é simples, ele vai lá da Grécia, passa pelo sul da Ásia, que seria a região da Turquia hoje, vai para o sul da Síria, e então vai descendo, até chegar a Jerusalém. É esse o percurso que ele faz. E ele faz algumas paradas. Então, quando ele chega na região de Tiro, que é o primeiro motivo de oração, no versículo 21, versículo 4, diz assim: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então, os discípulos, chegando ali na região de Tiro, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Primeiro motivo de oração é que nós devemos orar para que nossas paixões não se tornem obstáculo à voz do Espírito Santo de Deus. Diga, nossas paixões não podem se tornar obstáculo à voz do Espírito Santo de Deus. Talvez esse momento aqui seja um pouco polêmico, porque tem gente que defende que Paulo estava certinho em querer ir para Jerusalém. Embora o Espírito de cidade em cidade foi ministrando, olha, vai ter tribulação. Em alguns momentos eles disseram, não vá a Jerusalém. Qual é a minha convicção? Embora alguns defendam uma coisa, qual é o meu entendimento? Desde os tempos de faculdade, quando a gente estudava isso, eu desenvolvi no meu coração uma convicção de que Paulo, nesse momento, ele deixou falar mais alto o seu fervor nacionalista, pelo seu desejo de salvar os judeus, do que propriamente ouvir a voz do Espírito Santo.
Respeito quem pense o contrário, e não vamos polemizar. Mas entendo o seguinte, que o ministério do apóstolo Paulo foi muito específico para os gentios. Deus havia dito o seguinte, você vai para os gentios, deixa os judeus que eu vou cuidar dos judeus. Você vai perceber no próprio contexto bíblico que quando Paulo chega em Jerusalém, qual é a notícia que Tiago traz para ele? Dezenas de milhares se converteram ao Senhor Jesus, sem Paulo. Estão percebendo? Dezenas de milhares, no contexto judeu, se converteram sem a presença do apóstolo Paulo, porque Deus havia direcionado o apóstolo Paulo aos gentios. Pedro abriu a porta para os judeus e também para os gentios, mas Pedro se dedicou aos judeus. Tiago, irmão de Jesus, que agora era o pastor da igreja de Jerusalém, que não era dos apóstolos, mas que era agora o líder da igreja de Jerusalém, relata, dezenas de milhares de judeus têm se convertido ao Senhor. Então você vai perceber que Deus tinha um ministério específico de pessoas que lidariam com os judeus, enquanto Paulo dirigiria o seu ministério junto aos gentios. Mas o que vai no coração do apóstolo Paulo? Um constrangimento. Não é possível que os gentios recebam a palavra de Deus de uma forma assim tão ávida, e o meu povo, do meu sangue, da minha carne, o meu povo não receba. Então ele tinha uma expectativa, ele tinha um fervor nacionalista de pregar o evangelho aos judeus, de estar com os judeus, ainda que o Espírito Santo de cidade em cidade estivesse dizendo, olha, prisões e cadeias te esperam lá. Tanto é que quando ele chega em Jerusalém, ele não tem frutos em Jerusalém. Por intermédio do ministério dele, não tem frutos em Jerusalém. Assim que ele chega, nesse combinado com Tiago, logo ele é preso, e a palavra do profeta Ágabo será preso pelos judeus e o quê? Entregue aos gentios. Será preso em Jerusalém e será entregue aos gentios. Porque havia uma vontade de Deus suprema de que ele estivesse junto aos gentios. Aplicando aqui para a nossa realidade, às vezes você tem uma paixão. Às vezes você está muito determinado a fazer alguma coisa por conta de uma paixão. E você tem que tomar cuidado, porque esse sentimento da alma, ou mesmo essas convicções que são oriundas de algum fervor, mas é um fervor pessoal que você tem. Cuidado, porque isso pode, em algum momento na sua vida, se opor a alguma coisa que Deus tenha de melhor para você. Há uma vontade de Deus para a sua vida. E há um momento que você tem que descobrir o que é espírito e o que é alma. O que é a vontade de Deus que vai se manifestar lá no seu espírito e o que é um fervor ou uma paixão que se manifesta no âmbito da alma. Nesse momento, o motivo de nossa oração é, Senhor, que a Tua palavra, que está descrita lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Veja que está sempre dividindo uma coisa da outra. Uma é natural, a outra é espiritual. Diga, uma é natural, a outra é espiritual. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai agir na nossa vida para dividir uma coisa da outra. E então você vai ter o discernimento. O que é do homem e o que é de Deus. O que é da carne e o que é de espírito. O que é vontade humana da vontade de Deus. Então você tem que deixar que essa palavra penetre de tal maneira a dividir uma coisa da outra. Pode não ser automático, pode levar um determinado tempo, mas se você for paciente e se você for perseverante na busca de Deus, no estudo da palavra e na submissão ao Espírito Santo, com o decorrer do tempo, você vai entender claramente o que é alma e o que é espírito. O que é vontade humana, fruto de uma paixão humana, do que é vontade de Deus, que vai se manifestar no seu
espírito. Tá bom? Então o primeiro motivo de oração é orar para que nossas paixões não se tornem obstáculo à voz do Espírito. Vamos ver um outro. Agora, só antes que eu passe por exemplo aqui, Deus não repreendeu a Paulo. Mesmo que fosse um erro dele, né, uma busca de uma paixão, Deus não repreendeu, porque sabia que a motivação dele era uma motivação de salvar o povo dele. Então, Deus, como Ele é compassivo, misericordioso e nos entende, não trouxe o facão para Paulo, ainda que Paulo tenha sofrido na carne, porque quase que ele morre ali. Mas Deus o conservou e o entregou aos gentios, porque a vontade de Deus prevaleceu. Mas não houve uma repreensão, porque na verdade a motivação de Paulo era salvar o seu povo. Tanto é que num dos momentos ele disse que ele, se preciso fosse, ele até aceitaria a perdição para que o povo dele se salvasse. Tamanho o amor que ele tinha pelo povo judeu. Tá bom? Mas houve um outro profeta, por exemplo Jonas, que também, por essa questão nacionalista, Deus falou, vai a Nínive, olhando para o meu lado, viu? O teu lado é sempre o seu lado direito. Vai a Nínive e prega aos ninivitas. Ele pegou a passagem e foi para Tarsis, foi para o outro lado. Por quê? Porque ele não queria que o povo que ameaçava o seu povo fosse salvo. É um fervor nacionalista que se opõe à voz do Espírito, que se opõe à vontade de Deus. Aí o que Deus faz? A mesma coisa. E faz um peixe engolir, um grande peixe engolir a Jonas, o vomita na praia e vem para ele dizendo, então agora vai pregar aos ninivitas, porque a vontade de Deus vai prevalecer. Diga para o seu vizinho, a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. Então a sua oração é essa: Senhor, que a tua vontade prevaleça na minha vida, a despeito das minhas paixões, a despeito das minhas convicções, que a tua vontade prevaleça na minha vida. Amém? Ainda lá em Tiro, mesmo depois do pessoal recomendar que ele não fosse a Jerusalém e tal, mas ele está determinado aí e tal, o que o pessoal tem que fazer? Respeitar. Ninguém ia prendê-lo. Ele quer ir para Jerusalém, então deixa aí. Mas uma coisa que me chama a atenção é que no versículo 5, todos os discípulos com suas famílias e filhos se ajoelharam na praia para orar e se despedirem de Paulo. Estando ele lá em Tito, todos os discípulos com suas famílias e filhos se ajoelharam na praia e se despediram do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, orar para que a nossa família, pais e filhos, conservem o temor a Deus. Que bonito, olha só a cena. Todos os discípulos, com as suas famílias, com seus filhos, chegaram lá na praia, que bonitinho. Crianças, adolescentes, jovens, no mesmo espírito, no mesmo temor do pai e da mãe, famílias que temem a Deus. Nós vamos orar para que as famílias de hoje possam temer a Deus. E ensina a criança no caminho que deve andar. Não deixa a criança ficar grande, deixar de ser criança para vir para a igreja, para vir para os cultos. Traze-os desde pequenos, para que eles possam se acostumar com o berçário, se acostumar com o departamento infantil, com os juniores, com as células, com o som, com o louvor, com a adoração, com a visualização, com o ambiente, com a unção. E era assim que acontecia na igreja primitiva. O tempo estava se passando, mas os valores cristãos estavam sendo passados para a família. De tal maneira que o apóstolo Paulo, quando estava se despedindo dali e indo para Jerusalém, todos os discípulos, com as suas famílias e com seus filhos, se ajoelharam na praia e se despediram do apóstolo Paulo. Amém, queridos? Isto não é para que traga peso ao seu coração, caso o seu filho não esteja hoje nos caminhos do Senhor, mas é para que você possa, no seu momento de oração, nunca deixar de colocá-lo diante de Deus, porque em algum momento essa oração que você apresenta diante de Deus tão fervorosamente se manifestará a favor dele ou dela, e ele ou ela serão conduzidos ao Senhor. Deus não se esquece da oração dos pais.
Deus não se esquece da oração de pessoas maduras que perseverantemente apresentam seus filhos diante de Deus. Vamos gerar essa unidade de temor ao Senhor a favor da nossa casa, a favor dos nossos filhos. No capítulo 21 ainda, estamos somente no capítulo 21, versículo 8. Em Cesareia, veja só o que está no versículo 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Essa Cesareia também é visitada quando as caravanas a Israel são feitas. Esse lugar, que é muito bonito por sinal, é visitado. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 o quê? Diáconos. Filipe ele era um dos 7 diáconos. Lembra? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e tal. Os 7 diáconos, Filipe era um deles. E é o mesmo Filipe diácono que aparece lá em Atos capítulo 8, evangelizando em Samaria, por meio de quem muitos milagres aconteceram. Então, agora ele estava morando em Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Amém? 4 filhas donzelas, 4 filhas virgens que profetizavam. Terceiro motivo de oração. Orar para que a nossa casa sirva a Deus através dos dons espirituais e dos ministérios. Quais são os ministérios? Há 5 ministérios em Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Há 5 ministérios, há 5 ofícios que também estão sendo estudados na rede ministerial toda quinta-feira por 7 semanas. Acho que essa agora é a 3ª ou a 4ª semana. Vamos repetir os ministérios. Dá uma sacudidinha no seu vizinho para ele acordar, porque hoje é o último dia da nossa reunião de oração e eu preciso estabelecer isso aqui para entendimento nosso. Os 5 ministérios, vamos lá? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Vamos repetir para a gente decorar. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Filipe era um evangelista, era um dos ofícios, era um dos ministérios. Tá bom? As filhas donzelas, filhas virgens, elas profetizavam. Elas podiam talvez ser profetisas como ofício, ou podiam apenas ter um dos dons espirituais. Vamos ver se a gente lembra dos 9 dons espirituais de 1 Coríntios 12. Depois eu vou explicar para a gente orar em cima disso. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, fé, curas, milagres, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. São 9 dons descritos em 1 Coríntios 12. E são 5 ministérios descritos em Efésios capítulo 4, versículo 11. Tá bom? Nós vamos orar para que os ministérios sejam vistos em nossa casa, sejam vistos na igreja, e os dons espirituais também. Vamos gerar isso em oração. E hoje é dia para a gente fazer isso. Qual que é a diferença então entre os dons espirituais e os ministérios? Vai ficar claro você entender. Por exemplo, os ministérios, eles são comparados às profissões. Apenas para comparar, não que seja. Ministérios são ofícios espirituais. Mas eles são comparados à profissão nesse exemplo que eu vou dar. Por exemplo, vamos pegar um médico. O médico, então, é uma profissão ou é um ofício? Os dons são as ferramentas para você exercer o ofício. Então vamos pensar aqui. O médico, vamos citar alguns instrumentos que ele usa para o ofício de médico. Vamos citar alguns: estetoscópio,
bisturi. Oi? Aparelho de pressão. Pois bem, então, para que o médico possa exercer o seu ofício, ele precisa de ferramentas. Ok? Então, para que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre possam exercer os seus ofícios, eles vão necessitar de alguns dons específicos. Então, por exemplo, o profeta, para ser profeta, ele vai se utilizar de um dom chamado profecia. Deu para compreender? O evangelista, para exercer o seu ministério de evangelista, ele vai precisar de um dos dons espirituais, por exemplo, curas e milagres. Amém? O pastor, para exercer o seu ofício, ele não vai ver tantas curas ou milagres, porque no seu ministério de pastoreamento, algumas vezes, curas vão se manifestar. Mas não é o forte do pastor, porque o pastor está convivendo com os crentes, mas ele vai precisar de um bom discernimento de espíritos, para discernir os lobos vorazes que se infiltram no meio do rebanho. Então, para cumprir os ofícios, precisamos dos dons. Amém? Então, não é certo você tão somente dizer, mas eu quero o dom de milagres na minha vida. Espera aí, você já descobriu qual que é o seu ofício? Porque não adianta, se eu sou mecânico, querer lidar com estetoscópio. Estão entendendo? Então não adianta dizer, eu sou apaixonado por estetoscópio. Espera aí, mas qual é o seu ofício? De nada vai servir aquela ferramenta se a tua vocação é específica numa outra área. Amém? Por isso que nós devemos então nos aprofundar no conhecimento bíblico, precisamos aproveitar as oportunidades que a igreja oferece para a gente se inteirar de tudo, de todo o conselho de Deus, porque num destes cursos, num desses eventos, o nosso ministério vai ser diagnosticado, identificado, e a gente vai conseguir fluir melhor naquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, aproveita um rede ministerial quando aparecer, aproveita um tempo de oração de 21 dias, aproveita um tempo de casados para sempre, aproveita um tempo de veredas, aproveita um tempo de encontro de homens ou de mulheres, aproveita a célula, aproveita, enfim, tudo que a igreja oferece, tenta estar dentro das possibilidades para que a sua vida possa crescer espiritualmente. Então nós vamos orar para que a nossa casa sirva a Deus através dos dons espirituais e dos ministérios. Já exemplificamos aqui os ministérios e os dons espirituais. Tá bom? Em quarto lugar, lá em Atos 21, versículos 10 e 11, estando Paulo ainda ali na casa de Filipe e das suas filhas, o profeta Ágabo, que já tinha aparecido lá em Atos 11, profetizando fome lá entre os judeus, desceu da Judeia para advertir pelo Espírito Santo que os judeus prenderiam a Paulo e o entregariam aos gentios. Veja que Deus, ele dá várias oportunidades, né? Foi falando para Paulo, olha aqui, vou ler o versículos 10 e 11. Olha só, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. É como se ele dissesse, você está teimando ir para os judeus, mas os judeus te amarrarão e te entregarão aos gentios. Porque o teu chamado é para com os gentios. Você ama os judeus, mas o teu ministério é junto aos gentios. Tá bom? Orar para que cresça a consciência da importância dos ministérios. Que nós possamos ver profetas no nosso meio. Amém, queridos? Que nós possamos ver apóstolos no nosso meio. O ministério apostólico tem sido restaurado nos últimos anos.
mas que o ministério profético seja também vigoroso e restaurado nos nossos dias. Que o ministério de evangelista, há pouco tempo morreu um grande evangelista. Quem? Billy Graham. Um grande evangelista, que pregava para as multidões. Amém? Porque ficamos muito tempo com o ministério de pastor. Mas que o ministério pastoral também seja restaurado, porque tem muita gente que é evangelista, mas está ocupando o ofício de pastor. Ele não sabe ser pastor, porque ele é evangelista. Ele é ligado às multidões. Mas por falta de revelação, então ele fica uma vida inteira tentando forçar a barra sendo pastor, mas ele não é pastor. Está entendendo? Mas tem gente que é pastor, e é pastor para ficar com o rebanho. Então ele pastoreia o rebanho. Que esses ministérios sejam identificados. E tem muita gente também sofrendo, querendo ser pastor, mas ele não é essencialmente pastor. Ele talvez seja mais mestre do que pastor. Então ele vai sofrer com algumas cargas pastorais, sendo que o deleite dele, qual seria? Ser mestre. Ser mestre, ensinar na profundidade, sem a carga pastoral. Eu não quero dizer que as pessoas vão ser somente aquilo, só evangelista, só apóstolo, só pastor, só mestre. Ele pode desenvolver algumas partes do outro ofício, mas ele tem que reconhecer qual é o forte, qual é o veio que se sobrepõe aos outros ministérios. E aqui temos um Ágabo que é profeta. Ele havia profetizado fome na região da Judéia, e isso aconteceu, tem um registro histórico disso. E agora ele pega um cinto e diz: o dono desse cinto vai ser preso pelos judeus e vai ser entregue aos gentios. E isso aconteceu. Ministério profético. Amém? Tem alguns profetas hoje em dia também, Cindy Jacobs e outros mais, que são profetas. Então orar para que cresça a consciência da importância dos ministérios. Amém, amados? Versículo 21, versículo 13, capítulo 21, versículo 13. Então ele respondeu, já que todo mundo falava que não era para ir para Jerusalém, então ele respondeu: o que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Versículo 13. Orar para que a nossa obstinação equivocada não nos afaste do propósito original de Deus para as nossas vidas. Isso parece com algo que eu já tinha colocado lá atrás, mas, na verdade, a palavra profética de Ágabo se cumpriu na vida de Paulo. Ou seja, a sua obstinação não se opôs ao propósito de Deus. Mesmo ele tendo feito o que ele fez, mas no fim se cumpriu que ele foi para os gentios. Amém? Que ele foi para os gentios. Ou seja, prevaleceu a vontade soberana do Senhor para a sua vida. E é isso que você deve orar, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida em todas as situações. Terminando, de 17 a 20, nós vamos ver de 17 a 20, capítulo 21, só colocando aqui. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Não vou ler o texto, mas essa conversa com Tiago, como eu disse, Tiago era o líder da igreja em Jerusalém, irmão de Jesus, ele era o irmão de Jesus, não era um dos apóstolos, mas ele era o líder da igreja em Jerusalém. O que ele relata? Dezenas de milhares de judeus haviam se convertido ao Senhor. Paulo também diz que muitos gentios abraçaram a fé. O que deve ser como alvo de oração para a gente hoje? Orar para que Deus
levante ministérios específicos para ganhar grupos específicos. Pedro, Tiago e os demais apóstolos ficaram com os judeus e salvaram os judeus. Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo foram levantados para os gentios. E todos eles tiveram êxito nos seus chamados e nas suas vocações. Hoje em dia, Deus vai levantar ministérios específicos para com os drogados, ministérios específicos para com as prostitutas, ministérios específicos para com os ricos, ministérios específicos para com os pobres, ministérios específicos para com os homossexuais, porque todos são importantes para Deus. Diga, todos são importantes para Deus. E diga ainda, e há um chamado específico para cada grupo específico. Por isso nós não devemos criticar, porque o ministério do outro é diferente do meu. Se ele foi para um determinado veio, vamos orar, compreender, abençoar, orar, para que ele possa ganhar o máximo de pessoas possível na vertente que ele escolheu ou que ele sentiu o chamado específico. Amém? Deus continuará levantando ministérios, porque há uma diversidade de grupos a serem alcançados pelo Senhor. E que a gente possa ficar dentro do chamado que Deus nos deu, porque está fluindo naquela área, e deixar que Deus vai cuidar de um outro, vai levantar um outro ministério para cuidar daquele outro ministério, daquele outro grupo, mas todos serão ganhos. Então nós devemos orar hoje para que Deus levante ministérios específicos para ganhar grupos específicos. E a última parte deste capítulo 21 é que quando Paulo insiste em ir para Jerusalém, há um tumulto, há uma perseguição, ele apanha bastante, é preso e depois é encaminhado aos gentios. Mas qual é o motivo de oração? O último, orar para que sejamos pacientes na tribulação e resistentes no dia mau. Há um dia de tribulação, há um dia de choro, há um dia de perseguição, há um dia que as coisas não vão acontecer do jeito que nós imaginamos. Por isso, devemos aceitar a recomendação do próprio apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 12, que diz: sede pacientes na tribulação. E o apóstolo Paulo também escreveu lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, que você possa se revestir de toda a armadura de Deus para ficar firme e resistir no dia mau, porque o dia mau chega para todo mundo. E você tem que ser paciente quando ele chegar, perseverante quando ele chegar. O dia mau que chega ou por alguma obstinação sua, como eu acredito que foi a experiência de Paulo, ou mesmo que não seja por meio de uma obstinação nossa, mas o dia mau chega para mim e chega para você. Que você possa ser, e vamos orar para que sejamos pacientes na tribulação e que possamos resistir no dia mau e aprender o que Deus está nos falando nesse momento de tribulação. Qual é a mensagem que Ele traz ao meu coração nesse dia mau? E possamos então ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus.